Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e aos nossos amigos com a boa tarde de salvação. Nós estamos agora no horário de 12h11 e tendo a oportunidade nesse dia de hoje para trazer para você uma palavra a qual abençoada para a sua vida, para o seu coração, tá bom? Tito, capítulo 3, verso 1 ao verso 11. Nós temos aqui nessa epífora que fala sobre exortações. O verso 1 diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso Paulo dizendo para Tito, falando como nós éramos, ou seja, ele está dando a palavra para Paulo, para Tito, orientando Tito como nós éramos nesse tempo de não ter o conhecimento da verdade da palavra. Nós éramos desobedientes, extraviados, tinha malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Aí Paulo ele continua a descrever nesse capítulo 3, falando para Tito: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, após a pessoa aceitar Cristo como Salvador, Paulo estava dizendo para Tito: agora nós temos essa diferença. Verso 6 ele diz que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, segundo a justificação pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que, deveras, firmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ou seja, Paulo estava dizendo para Tito, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Ou seja, agora, Tito, você vai afirmar o que você é para com aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Ele está querendo dizer isso. Porque Deus, ele diz assim, Deus que crê em Deus e procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Porque Paulo estava passando para Tito, após a conversão, pela lei que os judeus eles criam ali, pela lei mosaica, eles colocavam fardos pesados sobre aqueles que ali eles ensinavam. Ou seja, eles cobravam aquilo que eles não faziam. Só que pela lei era uma definição para eles ensinar e orientar aqueles que estavam próximos a eles. Mas eles mesmos não faziam aquilo que eles passavam das instruções da lei para os que estavam ali ouvindo eles. Então Paulo diz assim, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras.
estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ou seja, Paulo está querendo dizer assim, olha, muitos vão entrar em questão diferente quando você falar da palavra, da verdade. No Evangelho de João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Nem todos estão querendo obedecer a verdade, a palavra. Ou seja, Paulo dizia assim, ó, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aí Paulo confirma, ele confirma ainda em cima disso aqui, no versículo 10 do capítulo 3 de Tito, dizendo assim, ó, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, porque aquele que não quer obedecer a palavra de Deus, ele quer viver a vida dele conforme ele quer, em desobediência, então ele passa a ser herege. Ele crê naquilo que ele está falando, tentando ferir a lei, a palavra de Deus, mas não tem como. Então, Paulo dizia para Tito, ó, não entre em questão louca, não entre em debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, faça dele, deixa ele viver a vida dele como ele quer, em desobediência à palavra, porque você chamou a atenção dele uma vez, né? Orientou ele, então, uma ou duas vezes, ou três vezes que for, mas ele continua sendo aquela pessoa herege, aquela pessoa que ele entra em debate com você contra a palavra da verdade e achando que o que ele está dizendo, aquilo ali é o que ele está vivendo e acabou. Então, evitam. Verso 11 do capítulo 3, Paulo diz para Tito, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ou seja, aquela pessoa ela está vivenciando a vida de qualquer maneira e ela está contradizendo com a palavra. Ela está pecando, ela está sendo pervertida e peca contra si mesmo, estando já em si mesmo condenado. Aqui nós observamos também que a maldição da lei, ela refere-se à condenação que, segundo a teologia cristã, recai sobre aqueles que não conseguem obedecer completamente à lei de Deus, tornando-os passíveis de punição. A Bíblia, em passagens como Gálatas 3,13, ela explica que Jesus se tornou essa maldição para redimir a humanidade, permitindo que através da fé nele as pessoas sejam libertas da condenação da lei e recebam a justiça de Deus. Hoje vivemos pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecível. Ou seja, nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos e não merecemos o que Deus fez por nós. Mas Ele nos deu o direito da salvação. Esse direito veio através da morte de Jesus Cristo. A maldição da lei que veio sobre Cristo fez com que nós alcançássemos a salvação através da morte do Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E esta palavra possa falar no seu coração. Amém? Deus te abençoa. A salvação é pela graça. Graça é um favor imerecível. Nós não merecemos, mas Ele fez por nós. A lei não salva. A lei não acabou, não foi abolida. Mas a graça superabundou sobre a morte de Cristo Jesus no Calvário. Que Deus te abençoe. Amém?